Mas quando você deseja, Deus, eu quero ouvir a sua voz pelo menos uma vez na minha vida audível. Mas não é preciso. O próprio Espírito Santo, ele vai falar no teu espírito de uma forma tão clara, que você vai discernir a cada passo, a cada situação, em cada resultado, método, sonho, projeto. Por isso eu preciso usar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, através do Espírito Santo, ela edifica a minha vida. Você sabe que quanto mais quando estou ministrando a palavra, você está ouvindo a palavra, essa palavra ela está edificando você. A palavra de Deus nos edifica, nos fortalece. Pode acontecer duas coisas na tua vida. Uma, se você ouve palavra, essa palavra pode edificar a sua vida. Mas se você ouve outros tipos de palavra, essas palavras podem destruir a sua vida. Eu gostaria de deixar um pensamento com vocês aqui nessa noite, diante daquilo que o Espírito Santo tem ministrado às nossas vidas. Eu tenho falado para os irmãos, tenho compartilhado com vocês que Deus quer manifestar, derramar o seu Espírito nas nossas vidas. E para isso nós precisamos entender um pouquinho mais sobre as manifestações, as evidências do Espírito Santo. E o texto que quero compartilhar com os irmãos está em 1 Coríntios, no capítulo 3, do versículo 9 até o versículo 11. E o tema desse pensamento é a comunhão com o Espírito Santo. A comunhão com o Espírito Santo. Esse é o tema dessa reflexão, desse pensamento que eu quero deixar com vocês aqui. A comunhão com o Espírito Santo, baseado em 1 Coríntios 3, 9. A carta de Paulo aos Coríntios diz assim: porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus, edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei eu como sábio construtor, fundamento e outros edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Aleluia. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse texto. Muito obrigado por a revelação dessa palavra. Muito obrigado, Senhor, por aquilo que o Teu Espírito já ministrou no meu espírito, no meu coração. Pai, que nesse momento o Senhor tenha toda a liberdade de trazer a compreensão e que Teu nome seja glorificado hoje e todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Paulo diz aqui, olha, nós somos cooperadores de Deus. Ele fala que nós somos cooperadores. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Então nós fazemos parte do projeto, o maior projeto, que é o reino de Deus, como cooperadores. Por quê? Porque o Espírito de Deus é Ele que manifesta através das nossas vidas. Vós sois lavoura de Deus. O que é lavoura? Lavoura é aquilo que você planta, você colhe, você produz, você alimenta, você se nutre. Nós somos lavoura. E nós somos também edifício de Deus. Então Deus, Ele se manifesta através da sua igreja, eu e você. Deus escolheu a cada um de nós, Deus chamou a cada um de nós para nós cooperarmos no seu reino, como lavoura e como edifício, segundo a graça que nos foi dada. Ele diz, lancei eu como sábio construtor o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas cada um como edifício sobre ele, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que está imposto, o qual é Jesus Cristo. Então a comunhão com o Espírito Santo, quando eu e você temos esse relacionamento, então nós podemos ver as manifestações do Espírito de Deus através das nossas vidas. Nós se tornamos cooperador, porque o Espírito de Deus, Ele habita dentro de mim e habita dentro de você. Então, nós precisamos entender que através do Espírito Santo de Deus, que nós produzimos para o reino.
Através do Espírito Santo que nós edificamos a igreja do Senhor, que é eu e você, através dele. Então, quando eu e você temos essa comunhão com o Espírito Santo, traz isso uma parceria. E essa parceria traz uma distribuição. Deus se manifesta através da sua igreja, através de cada membro. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. E nós sabemos que ele é uma pessoa, ele é a mais influente que pode se relacionar comigo e com você, é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o poder de Deus na minha vida, na sua vida. Isso é muito importante. Nós estamos diante de uma promessa de um grande avivamento, de grande manifestação. Aquilo que você conseguir pensar, aquilo que você conseguir dimensionar, aquilo que você conseguir visualizar através do teu espírito, é isso que Deus pode fazer e quer fazer na sua vida. Quando você diz, eu quero ser um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus, um homem de Deus, quero viver essa vida esplêndida, é o Espírito Santo que vai fazer todas essas coisas. Então nós precisamos cooperar com as coisas do reino de Deus. Quando nós muitas vezes temos dificuldade, nós buscamos a Deus. Nós queremos o poder de Deus para solucionar qual seja o problema, para resolver o nosso problema. Não é assim? Quando estou passando por alguma luta, alguma dificuldade, eu começo a buscar o poder de Deus, eu começo a buscar para que o poder de Deus para resolver o problema que eu estou passando. Mas nós temos que conhecer o Espírito Santo, ele está em nossas vidas. A oração e na oração e na comunhão com Ele, Ele quer esta comunhão, esse relacionamento, para que eu e você possamos crescer. Às vezes eu vejo as pessoas fazendo muitas confusão nas suas orações. Talvez você não perceba, eu tenho uma facilidade de observar muitas coisas. Por mais que nós não falamos, nós temos que compreender que nem todos têm a mesma compreensão, mas de tudo aquilo que você vai entendendo, vai compreendendo, nós temos por obrigação de estar ensinando. Quando eu e você temos uma parceria com o Espírito Santo, quando Paulo diz assim, porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus, edifício de Deus. Cada vez que nós encontramos a palavra Deus na Bíblia, é muito importante você entender, estudar o texto. Porque muitas vezes está falando sobre a pessoa do Deus Pai, muitas vezes a palavra está falando sobre a pessoa do Deus Filho, e muitas vezes está falando da pessoa do Espírito Santo, do Deus Espírito Santo. Muitas vezes está se referindo a passagem de Deus ao Deus Pai, Criador de todo o universo, o nosso Deus Pai. Muitas vezes a passagem está se referindo ao Deus Jesus Cristo. E muitas vezes essa passagem está se referindo ao Espírito Santo, ao Deus Espírito Santo. Por quê? Nós não podemos ter a comunhão com o Pai e Jesus Cristo se eles estão no céu. Nós sabemos, a Bíblia fala, nós sabemos que Deus é Espírito. E a Bíblia diz que importa que os verdadeiros adoradores adorem Ele em espírito e verdade. Jesus, Ele foi assunto ao céu, Ele está à destra do Pai. E Ele enviou quem para manifestar o poder do Pai na face da terra? O Espírito Santo. Então o Espírito Santo é a pessoa mais importante que opera no universo. O Espírito Santo é a pessoa mais importante que opera nas nossas vidas. Então nós precisamos se relacionar ao Pai, a pessoa de Cristo Jesus, através do Espírito Santo, da comunhão com o Espírito Santo. É através do Espírito Santo. Da mesma forma que não podemos trabalhar com Deus e com o Filho, a não ser através da pessoa do Espírito Santo. Porque Jesus, Ele nasceu, Ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Ele cresceu, ele se tornou adulto, e ele chegou a cerca de 30 anos de idade, e a partir daquele momento que ele podia, até os 30 anos, ele era de menor, nos dias de hoje, Jesus.
E aí quando ele atingiu a maturidade de 30 anos, aí ele podia tomar as suas próprias decisões. Porque antes ele tinha que ser submisso aos seus pais, José e Maria. Quando Jesus completou seus 30 anos, a Bíblia diz que ele tinha cerca de 30 anos, quando João Batista estava batizando o Rio Jordão, aí Jesus vem e foi batizado. E João Batista não é. João Batista sabia que Jesus era o Filho de Deus. Mas João Batista falou, e é eu que preciso ser batizado pelo Senhor. Não eu batizar. E Jesus falou, não, é importante que essas coisas se cumpram. Para que eu e você possamos seguir as mesmas pegadas, mesmo passo. E naquele momento o Espírito Santo se manifestou, veio sobre Jesus numa forma de pomba. E eles ouviram uma voz que dizia, esse é o meu filho amado em quem eu me comprazo. E a partir daquele momento o próprio Espírito Santo pegou Jesus, levou para o deserto, aonde que ele foi tentado em toda a nossa semelhança, como eu e você, todos nós juntos, mas ele manteve fiel. A partir do momento que o Espírito Santo vem sobre Jesus, não existe nenhum relatório nas Escrituras de um milagre, de um sinal, de uma maravilha, que houve a manifestação até que o Espírito de Deus viesse sobre Jesus. Isso é muito importante. Quando o Espírito Santo pousou sobre ele, começou o ministério de Jesus, começou as grandezas, os sinais, as maravilhas, os acontecimentos. Por quê? Porque o Espírito Santo, esse é o mesmo Espírito que estava sobre Jesus, é o mesmo Espírito que habita dentro de mim e de você. Nós precisamos entender, Deus Pai está no céu, Deus Filho está no céu, o Espírito Santo é Ele que está conosco, é Ele que está aqui na terra. Por isso que Paulo escreve em 1 Coríntios 3, porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus, edifício de Deus. Paulo está dizendo aqui que alguns de nós somos como edifício, outros somos como lavoura, outros somos como trabalhadores, mas todos nós fomos arregimentados para o reino de Deus, para produzir, para influenciar, para manifestar o favor de Deus nas nossas vidas e através das nossas vidas. Olha que está em 2 Coríntios 5:20. De sorte que somos embaixadores de Cristo, como se Deus vos exortasse por nosso intermédio. Por Cristo, pois, rogamos que vós reconcilieis com Deus. Ou seja, eu e você temos uma missão aqui, nós somos embaixadores de Cristo. Aqui não está dizendo que todos os cristãos são embaixadores de Cristo. Nós somos, porque o fato de você sair desse país e ir para outro país, não quer dizer que você é um embaixador. Eu sou brasileiro, mas se eu vou lá nos Estados Unidos, não quer dizer que eu sou embaixador dos Estados Unidos. Eu continuo sendo brasileiro, mas sendo um cidadão brasileiro. Mas quando alguém me envia, um presidente, um governo me envia como representante, aí sim, eu sou embaixador. Eu lembro que quando o Espírito Santo me deu o nome para nós colocarmos na nossa comunidade, embaixador de Cristo, eu fiquei orando, o Senhor falando comigo, nós começamos nosso trabalho aqui, eu não coloquei nenhuma placa, nada ali. E eu só compartilhei com a minha família, olha, Deus falando que o nosso ministério é para colocar embaixadores de Cristo, representamos o reino de Deus aqui neste mundo. E aí, um dia, quando eu estava prestes a mandar escrever ali, foi a primeira que nós fizemos um letreiro bem grande ali, ligou um irmão de um outro ministério e falou, pastor, vocês estão aí já começando um trabalho, vocês não colocaram nenhum título na igreja, nenhum nome. Eu digo, não, mas já temos. Ele falou, é que Deus me deu uma visão e eu sonhei também que eu passei na frente do templo e estava escrito embaixadores de Cristo. Eu falei, é isso mesmo que Deus mostrou. Por quê? Porque nós somos representante, o embaixador é aquele que representa o reino de Deus aqui nessa terra. Então nós fomos delegados para produzir, para influenciar, para edificar, para governar. É isso que Deus quer. E é isso que o Espírito Santo de Deus faz na minha vida e através da sua vida.
Agora nós somos representante real, autêntico, de fato, de Cristo nesse mundo. Para quê? Para influenciar, para edificar, para colher, para plantar, para semear a palavra no coração das pessoas. E essa palavra, ela tem que produzir, ela tem que germinar, para edificar as vidas, diante das tribulações, das adversidades. Nós somos embaixador. Quando nós servimos a casa de Deus, quando nós estamos envolvidos no projeto de Deus, para ganhar almas para o Senhor, para que vidas sejam tocadas, vidas sejam transformadas. E por isso nós precisamos viver essa intimidade, essa comunhão com o Espírito de Deus. E sermos testemunho, alcançarmos vida através do nosso testemunho, porque as pessoas sempre vão ler a minha vida e a sua vida. Quando você tem essa consciência, por isso Paulo diz: de sorte que somos embaixadores de Cristo, como se Deus vos exortasse por nosso intermédio. Por Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Esse é o nosso clamor, levar a humanidade a reconciliar com Deus, a aceitar a Jesus. Por isso eu e você, cada pessoa que Deus coloca ao nosso derredor, a função tua é trazer essas pessoas para o reino de Deus, e não você participar das coisas do mundo lá fora. É você trazer, é você reconciliar, é você ser um instrumento. Por isso que o diabo vai tentar te sujar, te escravizar, te escandalizar, fazer tantas coisas para que você não consiga trazer, para as pessoas não dar credibilidade à sua pessoa, o seu ministério, o seu chamado. Por isso nós rogamos para que vos reconciliei com Deus. Ele está falando para crente. Ele está falando, olha que está escrito em 1 Coríntios 6:1. Nós, cooperadores dele, também vos exortamos que não recebais a graça de Deus em vão. Não receba a graça, ou seja, Jesus já fez tudo por mim e por você. Não em vão o sacrifício de Jesus, Ele fez todas as coisas, para que eu e você possamos desfrutar. Vemos várias passagens da nossa parceria com Deus. Precisamos entender esta parceria com o Espírito Santo. Nós sabemos que o nosso Deus, Ele nos ama, Ele é o nosso Pai, Ele é o Criador, Ele fez todas as coisas através da sua palavra. Deus e a palavra é uma coisa só. Nós sabemos que Ele enviou o seu Filho amado Jesus Cristo, que se fez carne e morreu na cruz, levando todo o nosso pecado, nossas iniquidades e todas as nossas transgressões. Ele foi ferido, Ele foi moído ali para levar todas as nossas doenças, enfermidade, todo o mal, toda a nossa miséria, toda a nossa fragilidade, Ele tomou sobre si. E aí Ele enviou o Espírito Santo, que é o poder do Deus Todo-Poderoso, que Ele habita no coração de todos aqueles que receberam Jesus como Salvador. E agora, a partir desse momento, eu e você precisamos cativar esta comunhão com o Senhor, porque é o Espírito de Deus, é Ele que vai direcionar as nossas vidas. Não nós queremos guiar o Espírito Santo, não é assim. Veja aqui, os apóstolos estavam ali reunidos em Jerusalém, e eles estavam falando sobre os gentios, referente à conversão do gentio, através do ministério de Paulo. E a Bíblia diz que pareceu bem ao Espírito e a nós. Isto mostra que a parceria com o Espírito Santo, que cedeu o seu trabalho. Eles oraram ali a Deus, clamaram o Senhor, e a Bíblia diz que então, o que eles conversaram sobre, olha, nós precisamos alcançar o Espírito, os gentios, aqueles que não são judeu. Eu e você somos gentil, mas só que nós somos gentil cristão. Como os judeus rejeitaram o Messias, abriu para que eu e você se tornássemos filhos de Deus. Então, eles disseram, oraram e falaram, olha, nós vamos designar Paulo para pregar, para alcançar os gentios. E a Bíblia diz que esse parecer deles pareceu bem ao Espírito Santo e a eles também. Por quê? Porque o Espírito Santo, quando eu e você tivermos esta consciência, o Espírito Santo, Ele é o nosso sócio majoritário. Por isso tudo que nós precisamos, nós virá dele. Tudo que você precisa
virá através do Espírito Santo. Quando você ora no nome de Jesus, quando você suplica no nome de Jesus, quem vai agir, quem vai manifestar é o Espírito Santo de Deus. Tudo que você quiser na sua vida, peça, tenha esse relacionamento, porque Ele é a pessoa que vive dentro de você. Eu e você precisamos aprender a ter essa comunhão, esse relacionamento com o Espírito Santo. Converse com Ele, peça para Ele. Porque Ele é o nosso sócio. Quando nós entendemos esse princípio, as coisas começam a mudar nas nossas vidas, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir. Então, não somente ter esse relacionamento com o Espírito Santo. Ah, pastor, eu orei sobre isto, eu orei sobre aquilo. Então você, quando você diz, eu quero, Senhor, que o Senhor faça isso, 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 eu orei sobre isso, eu orei sobre aquilo, parece que nada aconteceu. Em outras palavras, está dizendo assim, Deus, eu quero que o Senhor faça assim, eu quero que o Senhor faça isso, e eu quero que o Senhor faça isso. A minha pergunta é, e o que você falou para o Espírito Santo? Você orou a Deus? Você até usou o nome de Jesus? Mas você precisa entender que o Espírito Santo, ele não habita em lugares feitos por mão de homem. Ele habita dentro de mim e dentro de você. Aprenda a conversar com o Espírito Santo. Aprenda a falar. Aprenda a ouvir o Espírito Santo. Você sabia que tem cristão que nunca pensou em ouvir Deus? Nunca. Você sabia que Deus pode falar de uma maneira audível para você? Você sabia que Deus pode falar diretamente no teu espírito? Assim também na tua alma? Você já teve interesse de ouvir Deus falar com você? Você sabia que um dia que se você ouvir Deus falar com você, isso você nunca vai mais retroceder? Amado, isso é muito importante. Porque se você não deseja, se você não quer, se você não anela, Ele não vai se manifestar. Mas quando você deseja, Deus, eu quero ouvir a sua voz pelo menos uma vez na minha vida audível. Mas não é preciso. O próprio Espírito Santo, Ele vai falar no teu espírito de uma forma tão clara, que você vai discernir a cada passo, a cada situação, em cada resultado, método, sonho, projeto. Por isso eu preciso usar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, através do Espírito Santo, ela edifica a minha vida. Você sabe que quanto mais quando estou ministrando a palavra, você está ouvindo a palavra, essa palavra ela está edificando você. A palavra de Deus nos edifica, nos fortalece. Pode acontecer duas coisas na tua vida. Uma, se você ouve palavra, essa palavra pode edificar a sua vida. Mas se você ouve outros tipos de palavra, essas palavras podem destruir a sua vida. Quando eu e você ouvimos a palavra de Deus, ouvimos o conselho de Deus, ouvimos o Espírito Santo de Deus, isso vai edificar a minha vida. Quando eu estou ouvindo as palavras, as vozes do mundo, essas coisas, se elas entrar no meu coração, isso vai destruir a minha vida. Por isso nós precisamos ter maturidade e crescer, e desejar a palavra de Deus e ouvir a palavra de Deus. Porque tudo aquilo que eu ouço de Deus, isso vai edificando a minha vida, vai fortalecendo a minha vida. Deus quer falar com você. Amém, queridos? Ele já tem falado conosco. Talvez você não consiga discernir, não dá ouvido. Talvez você não está dando crédito à voz do Espírito de Deus. Talvez a tua alma, a tua carne, ela está falando mais alto, e você acha que isso nada entristece o Espírito de Deus. Quando eu e você aprendemos a colocar o Espírito Santo em primeiro lugar nas nossas vidas, porque a pessoa mais influente, porque Ele é uma pessoa que habita no universo.
quando eu dou essa prioridade, porque esse avivamento que Deus vem falando, através do Espírito Santo, ele só acontece através do Espírito de Deus. Manifestando na sua vida, curas, milagres, sinais, prodígios. Eu estava ali com os irmãos, almoçando com a liderança lá do ministério que nós tivemos. Eu tinha ministrado na sexta-noite, no sábado nós almoçamos juntos. E só na sexta-feira à noite, que eles viram pregar, Deus impactou eles de uma maneira tão poderosa. E eles queriam, qual o segredo, pastor? Qual o segredo? Eu já tinha pregado só na sexta, depois eu preguei sábado à noite e domingo à noite. Então a gente almoçou no sábado com a liderança desse. E não há segredo. Eu falei, o segredo é a palavra. Porque quando as pessoas veem as pessoas sendo tocadas, curadas, libertas, a primeira coisa que vem na mente das pessoas, não, é que eu tenho que fazer muito jejum. Eu tenho que orar muito, muito, muito. Eu tenho que ler bastante, bastante, bastante. É o que vem na mente das pessoas. A religião nos ensina isso. Mas quando você entende que é o Espírito de Deus, que Ele é a pessoa que opera na sua vida e através da sua vida, que você precisa viver esta comunhão com Deus, que você precisa. Não é o Espírito Santo que está disposto, Ele sempre está disposto. O importante é você estar disposta a deixar o Espírito de Deus usar a sua vida. Então, a comunhão dá luz à parceria. Você precisa desenvolver esse relacionamento. Ele está interessado em todas as coisas, no que diz respeito primeiramente a você e daquilo que Ele quer fazer através de você. Primeiro o Espírito Santo quer conquistar você. Repito, primeiramente o Espírito Santo quer conquistar você. E depois Ele quer trabalhar através de você. Porque não tem como você querer servir a Deus, que você quer fazer que Deus use a tua vida, se antes o Espírito de Deus não conquistou o teu coração. Porque vai ser escândalo em cima de escândalo, em cima de escândalo, em cima de escândalo. Mas quando o Espírito Santo conquista você primeiro, e aí você permite que Ele use você, então você vai ver dádiva, bênção, resposta, cura, maravilha, milagre, testemunho, aonde quer que você for, as manifestações, as evidências do Deus Todo-Poderoso vai se manifestando automaticamente na sua vida e através da sua vida. E o nome do Senhor está sendo glorificado. Isso em todas as áreas, no seu trabalho, na sua empresa, na sua vida financeira, na sua vida social, na sua vida conjugal, na sua família, onde quer que você esteja, o fruir, o agir, essa manifestação te conduz, porque Ele é a pessoa, Ele é o Deus Todo-Poderoso que habita dentro de mim e de você. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Em todas as coisas. Se Ele conquistar o meu coração, o teu coração, aí depois Ele começa a se manifestar. Então, segundo o pensamento, como ter comunhão com o Espírito Santo? Comunhão significa compartilhar, significa relacionar um com o outro, de uma base amigável, de você estar conversando no seu trabalho, pensando ali, poxa vida, como é que eu faço isso, isso aqui, tal, tal. Espírito Santo me dá sabedoria, assim como o Senhor deu a Salomão, para que a gente possa tomar decisões certas, para que tudo possa fazer agradar o Senhor. O Senhor está satisfeito comigo, da minha maneira de ser, de servir o Senhor, e eu quero que a sua vontade se realize através da minha vida. Isso significa que você precisa aprender a falar com Ele, nem que seja principalmente em pensamento. E quando você começa a falar com Ele, você vai começar a ouvir dEle também. Você imagina você receber uma visita na sua casa. E no momento que essa pessoa entra na tua casa, você não conversa com ela. Você não responde nada ao que ela fala. Ela fica ali 2, 3 dias na sua casa. E você não fala. Desde o dia que ela chegou ali. Provavelmente ela vai
ter uma resposta que você não quer ela ali. E se ela vai embora, provavelmente ela nunca mais vai voltar. Ela entendeu a mensagem. Por quê? Porque você não quis conversar com ela. A mensagem foi bem clara. No outro lado, você recebe um ótimo convidado na sua casa. E você diz: tu és bem-vindo aqui. Você mostra a sua casa, você mostra o seu quarto, você mostra ali, ó, aqui fica o cruze, aqui fica o banheiro, aqui fica a churrasqueira de Deus, aqui fica tal, né? Você mostra a sua casa, mostra a sua despensa, e você diz: olha, o que você precisar, eu estou aqui, sinta à vontade. É assim que nós precisamos tratar o Espírito Santo. Ele veio viver em você, Ele está em você, e você agora precisa aprender a falar com Ele. Se não se torna meio esquisito. Porque muitas vezes nós começamos a agir como religioso. Eu lembro a vez que o pastor Tirso esteve aqui, ele foi pregar numa igreja em Curitiba, tinha onde que os pastores, líder, presbítero, ficam na tribuna aqui. E aí atrás do púlpito tinha uma cadeira. Ele estava me contando. Aí ele não sabia, ninguém falou nada, ele subiu, né, chamaram ele, subiu. E ele sentou na cadeira do meio. Deram um grito: não, aí não. Por quê? Não é essa cadeira do Espírito Santo. Eu já vi muitas pessoas até escrevendo: olha, quando eu vou viajar, eu falo: Espírito Santo, senta aqui no meu lado. Espírito Santo, me acompanhe. Amados, isso é religião. Quando você pensa assim. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele habita dentro de mim, dentro de você. E de repente nós começamos a dar ordem: você esteja aqui, faça isso, faça aquilo. Isso é religiosidade. Porque quando você entende, o Espírito Santo está dentro de você, ele te conduz. Ele não precisa de uma cadeira para sentar, ele não precisa de um lugar para que ele esteja. Ele está dentro do meu coração, dentro do teu coração. Isso é muito importante. Porque se você agir dessa forma, você está agindo como um carnal e não como uma pessoa espiritual. É uma pessoa carnal que age assim. Você, em outras palavras, você deu uma limitação geográfica para o Espírito Santo. É só ali no teu lado. Mas ele é uma pessoa. Ele não é um homem, ele é Deus. Ele está em minha vida, ele está na sua vida. Significa que a presença dele está em todos os lugares, ao seu redor, dentro de você, onde quer que nós estejamos. Jesus nunca puxou uma cadeira para o Espírito Santo sentar. Ele nunca fez isso aí. O Espírito Santo estava nele. O Espírito Santo está em cada um de nós aqui. E ele quer se mover através das nossas vidas. Ele quer se manifestar através de você, meu irmão, minha irmã. Ah, pastor, mas eu estou chegando agora. Abra seu coração, não importa. Não é pela ordem de chegada. É coração disposto, é pessoas que querem mudar, que querem viver essa experiência gloriosa. Por isso, quando você entende esse relacionamento, veja se você ora, o Deus Pai, o tempo todo. Eu estou falando só com o Pai. Mas eu não falo com Jesus. Ou eu falo com o Pai, eu falo com Jesus. Mas eu não tenho hábito. Eu nunca fui ministrado que eu preciso ter comunhão com o Espírito de Deus. Aí vai acontecer toda a diferença. Jesus está à destra do Pai. O Pai é uma pessoa, Ele é Espírito. Mas Ele enviou o Espírito Santo para estar conosco para todo sempre. Enquanto a igreja não for arrebatada, Ele está aqui.
A hora que a igreja subir, o Espírito Santo sairá daqui. E quando o Espírito Santo sair da face da terra, vai bater uma aflição, um desgosto na vida das pessoas. Eles vão correr de um lado para o outro desesperado, porque nós somos o bom perfume de Cristo. Nós não vemos a podridão deste mundo, nós não vemos o caos deste mundo por causa da igreja, por causa de eu e você, porque Ele habita dentro de nós. Mas a hora que nós formos arrebatados, Ele vai estar conosco, junto com o Pai. E aí as pessoas que ficaram aqui, muitos crentes vão ficar aqui. Você sabia? Porque distanciou, porque desprezou, porque não levou nada a sério. Muitos crentes vão ficar. E aí terão a salvação se não dobrar diante do anticristo. Aí vai ser a salvação pelo fio de espada. Mas é por isso que Paulo diz, a graça não é vã. Hoje nós temos toda a liberdade. O que Deus tem falado no meu coração, no meu espírito, transmita essas verdades para a minha igreja, porque eu quero manifestar através da vida de cada um dos meus filhos. A cada um de nós o Senhor quer manifestar. Então, comece o Espírito Santo, em nome de Jesus, fala comigo, eu quero ouvir, eu quero ter um relacionamento mais íntimo contigo. Eu quero que o Senhor me ajude na minha empresa, nos meus negócios. Eu quero que o Senhor me traga a resposta, o Senhor me traga o conforto, a paz, a alegria. Amado, o que nós vemos de crente aflito, desesperado, cansado, oprimido, isso não é para nós. Porque o Espírito de Deus, Ele traz paz no nosso coração. Muitas vezes você está dizendo que quer que o Pai realize. Jesus já realizou todas as coisas. O Espírito Santo é a pessoa que vai operar na minha vida e na sua vida. Você pode usar o nome de Jesus, mas é Ele que se manifesta. Por isso que Paulo diz aqui em 2 Coríntios 13, 14, a graça do Senhor Jesus e a comunhão de Deus, e o amor de Deus, aliás, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. A graça do Senhor Jesus, aquilo que eu e você não merecemos, mas Ele fez por mim e por você. O amor do Pai, o quanto o Pai ama você. O quanto Deus ama você de tal forma, de tal maneira que Ele deu o seu próprio Filho para morrer no seu lugar, no meu lugar. Qual é o valor que você tem para Deus? O mesmo valor que Jesus tem para Ele. Ele ama você. Mas a comunhão é com o Espírito Santo, seja com todos vós. Todos nós. Você imaginou toda a nossa igreja, todos os membros do corpo de Cristo, ter esta consciência de nós termos esta comunhão com o Espírito Santo? Amado, onde que você for, você vai ver milagre, você vai ver, as pessoas vão te receber, vão tocar em você, vão ser abençoadas. Onde que você for, a graça, esse favor, essa manifestação, a graça de Jesus, o amor de Deus, eles vão exalar através da sua vida, em todas as áreas da sua vida. Aqui que nós vemos a diferença, a importância de nós termos esta comunhão com o Espírito Santo, que nós fomos levados a essa comunhão do Pai, como em Cristo Jesus. É isso que nós precisamos ter consciência. Lembre-se que o pão que nós partimos é a comunhão do corpo de Cristo. O cálice que bebemos é a comunhão do sangue de Jesus. Então, esta é a comunhão legal que você terá. Um relacionamento através do Espírito Santo. Então o que o Senhor falando muito forte no meu espírito, comece a praticar isso. Se encoraje a fazer isso. Você vai perceber que o Espírito Santo vai começar a levar você num outro nível de glória, de experiência, de uma sede, de um desejo de estar ali servindo o Senhor, que você vai viver uma vida de sucesso e mais sucesso, porque tem pessoas que Deus abre um pouco a torneira da bênção, ele já cai pelo mundo. E aí? Mas quando eu e você temos esta comunhão, esse relacionamento, amado, Deus tem falado que quer liberar riquezas, finanças para esse povo aqui.
bens materiais, que você possa ter tanto, que você vai abençoar outras vidas, e você não vai precisar de nada. É abundância, é o que Deus tem falado no nosso espírito. Esses dias eu estava reunido com o meu grupo familiar, eu falei: irmão, se prepare para isso, que Deus quer liberar de uma maneira tão grande, já liberou e está trazendo a existência na vida de cada um de nós, como você nunca poderia imaginar. E eu falei para os irmãos aqui, olha, só que o dinheiro é igual vinho. Eu creio que se você tomar um cálice de vinho, não tem problema, não faz mal a ninguém. Mas se você tomar um copo, se você tomar 2 copos, se você tomar 1 litro, você embriaga. O dinheiro é a mesma coisa. Se você não souber administrar, usar, você vai se embriagar. Isso vai levando um abismo em cima de outro abismo. Ele vai te levar para o mundo da perdição. Quantas pessoas que chegaram aqui quebrado, falido, isso, aquilo e tal, e de repente começaram a viver no fluxo, e começaram a crescer e viver, de repente não estão mais aqui. Por quê? Porque ficaram embriagados. Mas quando eu e você, nós temos esta comunhão, Deus, eu quero ter essa comunhão contigo, eu quero ter esse relacionamento contigo, você vai crescendo num outro nível de glória. Ele vai te levar em nível de glória em toda a sua vida, e você é um sucesso aonde que você estiver. É esta parceria que vai levar você a uma distribuição. E nós precisamos depender e aprender com Ele da mesma forma que nós oramos ao Pai, na mesma forma que nós oramos a Jesus, na mesma forma nós precisamos orar o Espírito de Deus. Fale com o Espírito Santo, porque Ele quer falar com você. Ele vai falar, seja em sonho, seja na palavra, seja através de uma música. Deus tem os meios de falar conosco. Porque Jesus, Ele quer que nós reconhecêssemos o Espírito Santo. Ele diz, eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar o Espírito Santo, Ele vai conduzir vocês, Ele vai trazer verdade para vocês, Ele vai mostrar as coisas para vocês. Às vezes você fica pensando, por que o Deus Pai, por que Jesus, eles protegeram tanto o Espírito Santo? Lembra das palavras de Jesus, que ele disse assim, se alguém peca contra o Pai, será perdoado. Se alguém peca contra o Filho, será perdoado. Mas ele disse, mas se alguém pecar contra o Espírito Santo, mas este nunca será perdoado, nem neste mundo, e nem no porvir. Por que o Deus Pai, o Deus Filho, eles protegem tanto o Espírito Santo? Isso significa que se a pessoa se rebelar contra Ele. O que é o pecado contra o Espírito Santo, pastor? Aí é cair em adultério, é fornicação, é isso, aquilo? Não. Pecado contra o Espírito Santo, quando Ele fala para que você se arrependa, para que você mude de vida, para que você tome uma posição e você não aceita, para que você se entregue a Jesus, para que você abrace o reino de Deus, para que você viva uma vida, seja exclusiva, seja do Senhor. E aí você fecha o teu coração, você prefere estar no mundo lá fora, sem Jesus, sem Deus. Esse é o pecado, porque Ele trabalhou, Ele falou, Ele ministrou no teu coração, mas o teu orgulho foi muito maior. Esse pecado. Ah, pastor, eu pensei que altos e baixos, difíceis. Não. É quando a pessoa não aceita, não se corrige, não aceita a Jesus como Salvador. Então esse é pecado, porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado. Ele não está falando que o Espírito Santo é mau, que não te perdoa. Não é o Espírito Santo que te perdoa. Quem nos perdoa é o Pai. Ele tem a missão de vir trabalhar, de vir tocar no meu coração,
de vir bater na porta do meu coração. Essa é a missão do Espírito Santo. Agora, se eu fecho, se eu não deixo, se eu endureço o coração, não quero, aí é o Pai que vai executar. Por isso a palavra, Jesus falou que o Pai não perdoa aquele que pecar contra o Espírito Santo. Ou seja, eu e você precisamos levar o Espírito Santo de Deus a sério. Saiba que o Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele é muito gentil. Pense numa pessoa educada. Muitas vezes o Espírito Santo falando comigo, eu não estava entendendo. Ele é muito sábio. Filho, falta de sabedoria, veja assim, assim. Ele não me chamou, você é oreiudo, eu já falei isso para... Não. Ele falou, filho, falta de sabedoria. Faça assim, faça assim, faça assim. Ele tem toda a característica de uma pessoa. Ele nunca vai forçar você. Ele fala com você, ele te respeita. Por isso que nós vemos João escrevendo aqui em Apocalipse 3:20, ele diz assim, eis que eu estou à porta e bato. Quem? O Espírito de Deus. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. É aquela voz suave que diz, filho, não faça assim. Filho, muda essa maneira de ser. Filho, tenha compromisso. Ele está batendo, falando. Se eu abro o coração, o meu espírito, ele vai vir se a Bíblia diz que ele entrará na minha vida, nesta casa, esta aqui é a casa, o templo do Espírito. Ele vai entrar e vamos ter um relacionamento, uma comunhão com o outro. E é assim que Deus quer guiar os seus filhos, através do seu Espírito. Por isso que Paulo escreve em Romanos 8:14, pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Esta é a forma mais importante de Deus nos guiar, a voz dele em nosso coração, a voz do Espírito Santo. Eu posso treinar, ouvir a voz dele? Sim, possa. É isso que acontece, é convidando a Ele, chamando a Ele, para que Ele possa mudar a área da sua vida, que você por si próprio não consegue vencer, prevalecer. Se Ele entrar no teu espírito, no teu coração, Ele vai mudar, Ele vai limpar, Ele vai edificar, Ele vai fortalecer, Ele vai fazer com que você produza fruto, tenha experiência, Ele vai manifestar os dons, porque é Ele que distribui os dons para nós, Ele vai desenvolver os teus talentos, e você é uma bênção onde que você for, um sucesso, porque Deus se manifesta através do seu filho, Deus se manifesta através do seu povo, Deus se manifesta através de cada um de nós, porque essa é a vontade, esse é o querer do Senhor. O Senhor está falando muito forte no meu espírito esses dias. Não é mais tempo de brincar de crente. Deixe Deus ser Deus da sua vida. Deixe esse fruto do Espírito Santo. Vocês estão sentindo um pouquinho das evidências da manifestação. Mas Deus quer nos levar a um nível tão grande de experiência, de relacionamento, através dos cânticos, através das vozes, através da dança, através da palavra, através do aplauso, através do louvor, através da adoração. Onde quer que você esteja, através da sua vida, da sua finança, aonde quer que você estiver, esse fruto, essa manifestação, quer manifestar, Deus quer manifestar através da sua igreja, do seu povo, de você ver vidas curadas, vida liberta, vida transformada, vida edificada. Tudo que você vir da tua mão, você fará com leveza, não é peso, não é fardo, e você vai colher, porque você é uma grande lavoura. Deus se manifesta, o Shekinah de Deus, o fruir de Deus, a manifestação, a seiva do Espírito. Você é como um ramo enxertado, preso na videira, aonde que você for, essa unção, essa graça, esse favor de Deus se manifesta na sua vida e através da sua vida. Essa é a pessoa do Espírito de Deus que quer conduzir esta obra, esta igreja, de uma maneira tão grande, poderosa e sobrenatural, que você vai cumprimentar alguém na porta, essa pessoa vai ser tocada, curada, liberta, no estacionamento, no teu trabalho,
trabalho, você encontrará as pessoas e você vai olhar para elas. O Espírito de Deus vai conduzir a tua vida e ver essas pessoas sendo mudadas, chorando, se prostrando, porque Deus é fiel. Ele se manifesta através do seu povo, através dos seus filhos, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu tenho a terceira parte, mas nem vai dar tempo de terminar aqui. Vamos estar orando. Embaixadores no YouTube. Embaixadores no WhatsApp. Embaixadores no Facebook. Embaixadores no Instagram. E agora no TikTok. Sempre Jesus, Jesus para sempre. Deus abençoando vida através de vida. Glória, aleluia, Senhor.